Ah, mas tá foda, porque hoje eu tenho que compor, tenho que fazer stories e produzir conteúdo. Tem, não, esse... Cara, mas lá atrás era mais né? foda ainda. Você tinha que fazer Exatamente, tudo e ainda tinha chance mínimas de 5 caras. Eu falo pras pessoas, Amanda. Eu tinha uma banda de pop, né? Isso aí, 90 e pouquinho. Se tinham, sei lá, 10 gatekeepers em gravadora, pop já passava pra 3, 4. Se fosse samba, passava pra 3, 4. Então não eram 8, 10, eram menos. Sim. Se fosse romântico, eram 3, 4. Né? Porque a gravadora tinha o cara do pop, do rock, do romântico, do samba, etc. Se esses 3 caras não gostassem de você tava fudido. Sim. Se aqueles 3 jornalistas ou 4 de Folha, o Globo e o caralho, que cobriam pop, não gostassem de você também tava fudido. Se a Ana Butler na MTV não gostasse de você também tava fudido. Se o Máriozinho na Globo não curtisse você, então assim, realmente você podia estar fudido com simplesmente 3 players ali coincidirem de não gostar de você. Eram os dedinhos assim do ventríloco, né, que fica assim, ó. Hoje, cara, obviamente você continua tendo os gatekeepers, tem no Sesc, tem no SESI, tem ali, tem aqui. São pessoas, a gente é um mundo de relações, né? É um mercado de relações e de coisas subjetivas. E às vezes você vai mostrar um projeto ali e a pessoa não vai gostar. Mas é muito mais possível, sabe? É muito mais possível. É muito mais possível. Então, cara, se organize com o teu tempo. Você não vai precisar de 70 músicas, mas você vai precisar de conteúdo. Não reclame, compreenda que é assim que o mercado funciona, né? Não dá pra você, por exemplo, ter uma banda, a banda fica lá, e você adorar tocar, que é uma coisa também que eu aprendi, na real, né? Agora eu vou lançar essa braba aqui. Tem muito músico que ama tocar, mas não ama ser profissional da música. Tem isso também. Sacou? Não adianta você só gostar de subir no palco e tocar, ou entrar no estúdio e gravar. Você precisa gostar de trabalhar. Você entende que são coisas distintas? Sim. E tem muito artista que não entende isso. Cara, o Gabriel Elias, sabe, conhece o Gabriel? Conheço. Ele foi lá na... Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E muito cara talentoso. leve, né? Sim. É uma doçura de pessoa, eu não conhecia. Ele foi lá na Voice, na imersão com a Nath Faria, e ele falou uma coisa que eu amei, assim, ele falou, gente, eu não gosto de ter que postar, detesto internet. Eu odeio fazer financeiro na empresa, aí ele falou assim, mas eu amo tanto música, tanto, Exato. que se eu não funcionar direito na internet, eu não vou poder viver da coisa que eu mais amo. Exatamente. Então eu passei a fazer com gosto, assim, porque é a forma de eu poder Exato. viver da minha música. Exato. E é meio simples, eu sei que os artistas estão... É que eu acho também, Amanda, que tem uma coisa que é o seguinte, ainda não tem daqui a 20 anos, 30, vai ter o filme da história da Billie Eilish. E aí a gente vai ver uma biografia diferente. Um retrato de uma época. De uma época. E aí o adolescente que vai assistir isso daqui a 20 anos vai falar, foi assim. A gente só vê do Elton John, do Queen, da Amy Winehouse. A gente não tem as histórias ainda desse novo tipo de sucesso, né? Daqui a 40 anos a gente vai ver. Obviamente vai morrer pessoas e vai ter o filme. Ela tava um dia fazendo TikTok e aí o influenciador compartilhou. Vão ser novas histórias. Sim, sim. De novos processos, de como se... Exatamente, porque é uma outra era, né? Mas é isso, assim, é uma coisa que pra mim hoje é muito clara e é por isso que a minha relação com a Ana deu tão certo, né? Não, mas a gente vai guardar a Ana. Não, só vou falar isso. É só porque eu quero voltar... Essa coisa do abismo entre na evolução sua como produtora, porque isso é inspirador pra quem tá começando, sabe? Vamos Essa lá. menina que o parceiro pega na mão, que é o artista que hoje é... Matheus Sartori. Matheus Sartori. Beijo, Matheus, chefe. Foi super importante pra você, né? Sim. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo acontecimento? Eu começo a trabalhar com Márcia Castro, cantora baiana radicada em São Paulo, que estava precisando de uma pessoa aí para ser fixa, né, para trabalhar com ela. E de novo os projetos de lei me encontraram, na época ela tinha acabado de aprovar uma Natura musical, foi a primeira Natura musical que eu executei na minha vida. Eu sou apaixonado por esse projeto. Sim, já fiz vários, com muito orgulho, assim, aprovei e executei vários. E aí eu começo a trabalhar com a Marcinha, isso foi em 2012, foi no ano seguinte. Na época ela tava tinha acabado de lançar o segundo disco dela, e a gente estabelece uma parceria que começa a desenhar um pouco o que eu começo a gostar de fazer, assim, porque eu ganhava uma grana fixa para trabalhar só para ela, e eu ganhava também cachês de estrada para fazer a estrada. Então eu tinha meio que uma noção dos dois lados, assim, do rolê.
E a gente fez muita coisa legal nessa época. A Márcia sempre executou projetos com lei de incentivo, sempre teve parceiros nessa área, porque ela é muito, muito desenrolada, né, e tal. A gente fazia um projeto de verão lá em Salvador que chamava Pipoca Moderna, que a gente levou Caetano Veloso, Ney Matogrosso, a gente levou Gilberto Gil, a gente levou Baby do Brasil, Sandra de Sá, Mariane de Castro, e era no verão, aquela época dos ensaios, em janeiro, em Salvador, né? Então eu fiz muita coisa legal com a Marcinha, a gente estabeleceu uma parceria foda, porque ela realmente é uma artista com um perfil empreendedor, né? Sempre foi muito dona de si, das decisões da própria carreira. E apesar de ser só a produtora da Márcia, a gente pensou muita coisa junta na época. Foi que eu comecei a entender que eu gostava um pouco disso. O que você gostava mais de pensar a carreira? Os próximos passos e ter liberdade criativa para sugerir, sabe, assim. E foi nessa época eu fiz excelentes amigos, assim, que são meus irmãos até hoje. A Marcinha é uma delas. A gente é muito amiga até hoje, se ama loucamente. Rovilson Pascoal, que gravou no DVD da Ana. Nessa época eu conheci Fernando Nunes, que hoje é o baixista da Ana. Monstro então as também. pessoas elas, eu tenho essa coisa que eu me orgulho muito de levar pessoas pra minha vida, assim, sabe, pela minha história fora, assim. E eu fico mais ou menos uns 3 anos com a Marcinha. Tem alguma dica pro Natura Brasil? Cara, tenho muitas dicas, assim. Porque é um projeto lindo. Um projeto lindo e importante, né? Um projeto que todos os anos se esforça para aprimorar os seus critérios, né? Sempre muito inclusivo. Sempre muito né? inclusivo, tentando entender o que está acontecendo, tentando dar voz a quem tem dificuldades para tê-la no cenário. Sempre muito cuidadoso na escolha da curadoria de quem vai analisar os projetos. Nunca fui. Aliás, Natura, se você me chamava, acho legal. Já fiz muito, vocês sabem, né? É um projeto lindo, lindo. Eu tenho muita alegria, assim. Outro dia, inclusive, semana passada, eu tava indo pra Manaus, fui no mesmo voo da Fernanda, inclusive. Ela veio aqui, sim, maravilhosa. super querida. Adoro assim. ela. Eu conheci a Fernanda nessa época já com a Márcia. Eu conheci a Fernanda numa palestra do South By, lá em Austin, Olha, da Amanda Palmer. E ela foi tão maneira comigo. Assim, ela é muito legal mesmo. né? E aí, quando ela chegou aqui, eu falei, cara, você foi muito legal comigo. E ela falou, pô, mas... Eu falei, não, mas é que não é tão normal. Porque pessoas que estão em postos de marketing, né? Que não tem muito a ver com música, mas ela tem a energia da gente da música. Não, e maneira, assim, né? eu também não fui mala, então também tem isso, sim, né? Tipo, sim. É uma coisa, eu não sei se eu fui educado, meu pai sempre falou, nunca coloque alguém numa situação de desconforto. E principalmente de pedir pra quem não tem como dizer não. Sim, isso é terrível. Então o sócio dele tem, apartamento em um monte de lugar, e ele fala, não pede, porque ele não pode te dizer não, ele é meu sócio. Então, aí eu não sei pedir. É horrível, cara, é horrível. Não eu tenho problemas também pra pedir, não muitos gosto de problemas. pedir, não gosto de alugar ninguém. Eu sou dessas também, quero resolver tudo sozinha. Ou se eu tô sofrendo, eu sofro sozinha, sabe, assim. Pedir pra mim é complicado. E eu abro para as pessoas pedirem coisas pra mim. Eu também, não tem problema de... E aí eu sempre que posso, eu ajudo. Se eu não posso, eu falo, não posso, não tenho como, não, sabe? Tipo, não e eu vai falei rolar. pra Fernanda, falei, ó, o teu projeto porque music branding, assim, né? Você vê muitas marcas surfando a música, mas poucas realmente transformando a cena por tantos anos, Sim. né? Então, de repente, tem marcas que vão ali, surfam uma coisa, surfam ali, mas o projeto da Natura, a gente tá falando de quase 20 anos, né? Por aí. Por aí. Eu tenho muitas coisas pra falar sobre o Natura, às vezes eu falo também, eu sou muito procurada, né, quando eu abro edital, assim, pessoas querem que eu escreva os projetos, obviamente eu nunca tenho tempo, assim, né, não consigo às vezes nem escrever dos meus artistas que eu submeto. Às vezes eu vendo a hora de consultoria mesmo pra quem tá fazendo Natura, sabe? Você quer falar? Beleza, vamos marcar uma hora. E eu meio que converso com a pessoa, mas eu acho assim que do Natura, você já deve ter falado muito, a própria Fernanda veio aqui, mas eu queria falar uma coisa sobre o Natura que eu acho muito importante, assim, para o artista que ganha, porque tem muitos artistas que acham que ganhar o Natura, você já vai ter um impulsionamento na sua carreira. Não é isso, assim, o Natura, ele te dá literalmente a faca e o queijo, mas você precisa saber cortar. Se você não fizer um bom uso do que o Natura tá te dando da verba, se você não fizer um projeto de forma inteligente a fazer com que essa verba do Natura, que nunca é muita, porque eles contemplam muitos projetos, né, sempre muito apertado,
nada vai acontecer. Você precisa entender, você precisa usar aquilo. Assim, tá entrando R$2, ele tem que virar 20 daqui X anos. Porque tem muito artista que executa por executar, sem um planejamento de carreira por detrás, né? Isso também foi uma coisa que o Natura mudou nos últimos anos, porque ele quer entender o que você vai fazer com o dinheiro. Um dos caminhos para o seu projeto ser visto para o Natura é você provar para eles que você já está entendendo como que você vai executar esse projeto de forma que ele renda frutos para sua carreira. Ele não quer só que você apresente um show, que você grave um disco. O Natura tem por objetivo que você cresça profissionalmente. Exatamente. Que seja um Que fomento você que gere multiplique. crescimento. Exato. Se você não entende que o Natura é um projeto de fomento para sua carreira, primeiro que você não ganha. E se você ganhar e não realmente entender isso, não vai acontecer nada. Sacou? É importante falar isso. Eu também acho. Aliás, isso em relação a qualquer oportunidade que você tenha, não só de dinheiro entrando, mas de possibilidade de vitrine, né? Exatamente.